Professor, primeiro a pergunta mais importante para a gente estabelecer já em que time cada um está. Maomé decidiu que Ali era o sucessor do califado ou não? Vamos começar por onde tem que começar a conversa. Essa é a primeira pergunta de todas, sempre. Mas não é por aí que começa essa conversa? Sem dúvida, sem dúvida. É um prazer estar aqui mais uma vez. Pedro, Luísa, bom estar com vocês. É isso, bom, a gente pensa no... de Pedro Doria. Quando a gente pensa no mundo muçulmano, na religião islâmica, essa é a primeira pergunta que tem que ser feita sempre, né? Qual lado, de fato, é o sucessor legítimo de Maomé, né? Se os sunitas ou os xiitas, né? Mas, enfim, estamos vendo ali um cenário, né, absolutamente dramático, né? O Irã, como esse grande representante do mundo xiita, vivendo talvez esse momento mais delicado, né? Desde que a Revolução Islâmica foi lançada ali em 79, né? Eu não consigo reconhecer, de fato, nesses 46 anos, Pedro, nenhum outro momento em que o Irã revele tamanha vulnerabilidade, o que não significa dizer, evidentemente, que o regime dos ayatollahs, né, esteja, de fato, né, prestes a cair, mas é uma possibilidade que existe, que a gente tem que colocar na mesa, né? E isso também não significaria qualquer forma de estabilidade ou de melhora do ponto de vista político para o Irã, né? Sequer melhora em termos de diálogo e de coordenação com o Ocidente, né? Acho que pode vir algo pior na eventualidade do Ali Khamenei cair, por exemplo. Pois é, tem uma análise na Economist que foi publicada ontem que eu achei fascinante, porque sem usar em momento algum o termo golpe militar, eles, em essência, descrevem um golpe militar dentro do Irã que estaria em curso nesse momento. E eu só vi outro veículo descrevendo algo similar, que foi a Deutsche Welle. E seria quase como se fosse um golpe dentro do golpe, né? A Revolução Islâmica foi uma revolução, não foi um golpe, mas no sentido de, dentro do regime, ter uma virada de comando em que a turma toda do clero foi mandada de volta para os seminários. E os militares, a linha dura da Guarda Revolucionária, teria assumido o governo. Agora, não tem a descrição de nenhuma noite dos generais, né? Aquela coisa de um golpe militar mais clássico, né? Tanques na rua, assassinatos e tudo mais. Agora, fato é, a gente não vê Ali Khamenei desde quinta a sexta-feira. A gente não vê mais nenhum clero, ninguém do clero, nenhum ayatollah, se manifestando a respeito de nada, o que mesmo na televisão iraniana só tem general. Você acha que isso é um cenário que pode de fato estar acontecendo, que está neste momento dentro do Irã havendo uma mudança, não de regime, mas quem manda no regime, quem está no topo do regime? É difícil a gente mapear isso, né? Acho que é muito prematuro ainda a gente tirar esse tipo de conclusão, mas de fato o Khamenei tem aparecido pouco, acho que por motivos muito óbvios, né? A última informação mais direta que veio dele, né, foi a escolha de 3 clérigos, né, possíveis sucessores, né, que viriam a sucedê-lo no caso de uma morte. Enfim, ele já tem 86 anos, então, né, ele já estaria de alguma maneira definindo quem que poderia ser escolhido a partir daquele conselho de guardiães, né, que se reuniria para escolher o próximo líder supremo, né? Foi a última vez de Qom, né? Exatamente. Foi a última vez que ele apareceu, né? Mas essa é uma possibilidade palpável e já aventada há algum tempo, né? Fato é que, claro, o Irã não é um país qualquer, né? Eu sempre digo, o Irã não são os Emirados Árabes, não é o Catar, né? O Irã é um país que tem 2.800 anos de história, né? Enfim, tem um passado glorioso, né, de grande poder. Então é difícil a gente imaginar, né, um período de vácuo de poder dentro do Irã muito prolongado, né? E acho que a possibilidade, né, dos militares, né, que compõem a Guarda Revolucionária tão poderoso, eles estão tendo baixas marcantes, né? A gente tem visto a Israel, né, neutralizando aquela estratégia de decapitação, neutralizando muitas lideranças militares do país, assim como lideranças científicas, né? Mas um descolamento da Guarda Revolucionária e tudo o que ela representa dentro do Irã, né, em relação à liderança mais religiosa do país, não é um absurdo. Eu acho que não é algo absurdo, né, uma das hipóteses, né, que naturalmente podem ocorrer no país, né, e aí, de novo, insisto, né, na eventualidade da Guarda Revolucionária assumir o poder no Irã e o controle efetivo do país, não haveria indício nenhum de que, de fato, teríamos um Irã mais dócil perante o Ocidente, né, ou de que teríamos um Irã que abandonaria o programa, por exemplo, né, nuclear, né, e renunciaria à ideia de um artefato atômico, né? Eu quero insistir, inclusive, numa ideia, eu tenho dito isso nos últimos dias, o ataque de sábado dos Estados Unidos, Pedro, pode ter, na verdade, convencido o Irã de que eles, de fato, precisam
do artefato atômico. Né? Isso é absolutamente decisivo. A gente viu acontecer algo parecido com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte estava no TNP, se retirou, né, e foi buscar a bomba atômica pouco tempo depois. Saiu do TNP em 2003. Em 2006 explodiu o primeiro artefato atômico, né, porque os Estados Unidos tratariam o Irã diferente se o país tivesse armamento. Então, se havia alguma dúvida ainda no regime acerca de fato, né, desviar o programa nuclear para fins não pacíficos, acho que essa dúvida se dissipou no último sábado. Hein, Gabriel, tem uma discussão que a gente está tendo pouco sobre essa conversa, que é o seguinte, o Irã tem urânio enriquecido a 60% faz 20 anos. Tem várias pessoas que falam, o pessoal fala que o Irã está prestes a ter a bomba atômica há várias décadas. É verdade, mas o problema é que o Irã está prestes a ter a bomba atômica há várias décadas. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas, do ponto de vista técnico, não compreendem o suficiente, que é o seguinte, não existe nenhuma razão para você ter urânio. Bolo de chocolate, né? É isso. Você não precisa para nada, a não ser para arma nuclear, de urânio a 60%. Enriquecer, com o equipamento que o Irã tem, enriquecer de 60 para 90, que é o que te faz uma ogiva nuclear, é 2 semanas. Entendeu? Quer dizer, eles estão próximos de ter... Então, a questão aqui não é... eles estão construindo uma bomba nuclear. Não é isso. O que sempre se fala é outra coisa. É que eles chegaram ao ponto, eles se puseram numa posição em que eles tomam a decisão de ter uma arma nuclear, em 2 semanas eles têm, e eles estão nesse lugar faz 20 anos. Essa é a questão. E, de novo, isso não é informação. Tem muita gente aí, quem diz isso? Gente, quem diz isso é a Agência Internacional de Energia Nuclear. Isso é a ONU que fala. Isso são técnicos da ONU dentro do Irã, medindo as coisas. Quer dizer, não é uma paranoia, não é uma coisa Colin Powell na ONU olhando para tubo de alumínio, dizendo que tem... Não. Isso é o que é. O Irã não nega isso. O problema é o seguinte, qual é a razão que todos os presidentes americanos tiveram essa mesma decisão na mesa, bombardeamos ou não? George W. Bush teve essa decisão na mesa, Barack Obama teve essa decisão na mesa, Joe Biden teve essa decisão na mesa, Donald Trump teve essa decisão na mesa no primeiro mandato dele. E a razão pela qual todos decidiram não é só uma. Você tem que partir do princípio de que você confia absolutamente na sua inteligência, que só são aqueles 3 sítios, os sítios de desenvolvimento nuclear, que eles não têm nenhum sítio escondido, que eles não têm nenhuma centrífuga escondida. Cara, existem 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, que não tem nenhum motivo para a gente achar que eles estão lá em Fordow. Ou em qualquer outro dos sítios, porque eles sabem há 2 semanas que existe o risco dos Estados Unidos atacarem. Se existe um outro lugar, os caras podem, neste momento, estar enriquecendo. Aí eles precisam mesmo do cessar-fogo. Entendeu? Vamos enriquecer. Eu não estou dizendo o que aconteceu, mas a maior loucura desse ataque do Trump é que, nesse momento... Se o Irã ainda tem essa capacidade, e eu não vejo por que ele não teria, tá, Paulo? Eu não vejo por que eles não chegam à decisão de agora eu vou querer. E aí, uma dúvida a respeito do urânio enriquecido, né? Os sítios que foram atacados, se o urânio estivesse lá, não haveria um acidente, uma explosão maior? Então, com certeza não estava, é isso? Não. Não necessariamente. Uma das coisas que pode ter acontecido em Fordow, por exemplo, é que o troço tenha sido selado. Entendeu? Nas explosões. É uma implosão. E esse urânio sólido, ele não necessariamente entra numa reação que leva a uma explosão nuclear. Isso. Entendeu? E não necessariamente ele é levantado no ar numa nuvem atômica. Para você fazer uma bomba suja, por exemplo, você teria que preparar uma cápsula para você fazer uma explosão simples, sei lá, dentro de uma van, uma coisa assim, com esse urânio, para que ele seja espalhado como pó numa região urbana. Aí você poderia fazer. Mas, por tudo que eu li, eu não sou, não quero parecer ser um especialista em como se faz uma bomba nuclear, mas não necessariamente seria identificada uma nuvem de radiação nesses bombardeios. Isso não aconteceria. Pedro, Diga lá, Gabriel. Eu queria
dialogando com o professor aí, até para fazer uma pergunta para ele, de onde você deixou, ou seja, a partir do momento que você interpreta que o ataque americano, ele vai dar mais embasamento para que o Irã corra com mais celeridade na direção de uma bomba atômica. Aí eu tenho duas questões, uma de política interna iraniana e uma da geopolítica internacional. Professor, você concorda com a análise da Economist que há essa transição de um regime mais religioso para um regime mais militar? Ou seja, os generais eles estão já, não por falta de querer, mas por falta de espaço, tomando o controle do Irã, e isso vai representar que tipo de consequência para a região? Ou seja, a partir do momento em que o viés religioso não é o que vai orientar principalmente a conduta do Irã no Oriente Médio, e o quanto isso impacta no papel de China e de Rússia na política interna iraniana, ou seja, como é que eles vão lidar com a preferência ou não de conversar mais com quem usa a farda do que quem usa o viés ou traje religioso. Essa é uma especulação, na verdade, né? Mas claro que é uma possibilidade que existe, né? Exatamente o que eu estava comentando com o Pedro, existe, né? De fato, a ideia de que neste contexto, né, atual, em que o Irã se vê tão fragilizado, as lideranças religiosas podem estar perdendo um pouco de espaço dentro do país, né, e avançando ali um controle mais na mão dos militares, né? A gente sabe o poder e a penetração que a Guarda Revolucionária tem dentro do Irã e como eles sempre impactaram na política, né? Então, claro, há a figura do líder supremo, né? O Ayatollah, mas a Guarda Revolucionária sempre esteve muito presente com lideranças militares que davam pitaco em estratégias, sobretudo de extensão de tentáculos, né, iranianos ali na região geopolítica do Oriente Médio, né? À época, o general Soleimani era o grande nome, né, que comandava aquela penetração do Irã, né, no âmbito ali do Iraque, no próprio Iêmen com os Houthis, né, estendendo tentáculos até o Afeganistão, dialogando de maneira muito estreita com o Hezbollah, no Líbano, com o Hamas na faixa de Gaza. Então, há, de fato, já uma influência, um impacto da casta militar na política iraniana, né, de base, né? Mas, claro, evidentemente que sair de ser na figura do líder supremo, né, que deixaria de ter o controle da política do país, né, ficando mais restrito, né, à dimensão religiosa, seria uma novidade, uma transição. O que não significa, reitero esse ponto, né, que isso levaria de fato a uma melhor relação com o Ocidente, né? Uma militarização do regime no Irã, né, do ponto de vista político, poderia fazer do país algo parecido com o que o Iraque e a Síria foram durante muito tempo. Se a gente pensa no Saddam Hussein... Se fosse uma coisa baatista, só exatamente, que xiita. É isso aí. Se a gente pensa a tradição do partido Baath, né, era uma dimensão nacionalista, né, tanto o Baath iraquiano quanto o Baath sírio, e eles mantinham, né, uma relação ali, né, em termos de posição de poder na região e para o mundo, né, protagonizaram tensões variadas, né, com o mundo ocidental. Né, o Saddam Hussein, né, desde o fim da guerra na Iraque, se colocou como um opositor aos interesses americanos no Oriente Médio, né, e o Bashar al-Assad teve relações muito estreitas desde sempre com a União Soviética, desde a época, né, do seu pai, ainda com a época União Soviética, né, desafiando os interesses norte-americanos. Então, do ponto de vista geopolítico, né, uma mudança para uma orientação mais militarista do regime poderia fazer do Irã algo parecido com que era a tradição baatista, exatamente, né, como Pedro colocou, na Síria e no Iraque. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.